o padrão de distorção. Você já dispõe de alavanca suficiente. Agora, distorça os padrões enfraquecedores, até que não mais aflorem. Depois de ler isto, dê os passos seguintes. 1. Veja em sua mente a situação que tanto o incomodava. Projete-a como se fosse um filme. Não fique transtornado com isso. Apenas as assista uma vez, registrando tudo o que aconteceu. 2. Transforme a experiência num desenho animado. Acomode-se em sua cadeira, com um sorriso largo e tolo, respire fundo, e projete a imagem de trás para frente, o mais depressa que puder, vendo tudo acontecer ao inverso. Se alguém disse alguma coisa, observe-o engolindo as próprias palavras. Deixe o filme correr para trás bem depressa, depois projete-o para frente ainda mais depressa. Mude agora as cores das imagens, a fim de que os rostos de todos tenham as cores do arco-íris. Se há alguém em particular que o transtorne, faça com que suas orelhas se tornem enormes, como as de Mickey Mouse, e que seu nariz cresça como o de Pinóquio. Faça isso pelo menos uma dúzia de vezes, para a frente e para trás, para os lados, riscando o registro das imagens com tremenda velocidade e humor. Crie alguma música em sua mente ao fazer isso. Pode ser a sua música predileta, ou alguma melodia típica de desenho animado. Vincule esses sons estranhos à imagem antiga que tanto o transtornava. Isso vai com certeza mudar as sensações. A chave de todo o processo é a velocidade com que você faz o filme voltar, e o nível de humor exagero que consegue associar. 3. Pense agora na situação que o incomodava, e verifique como se sente agora. Se foi feito com eficácia, você terá rompido o padrão tantas vezes, e com tanta facilidade, que achará difícil, ou mesmo impossível, retornar a esses sentimentos negativos. Isso pode ser feito com coisas que o vêm incomodando há anos. É com frequência um método muito mais eficaz do que tentar analisar as razões de uma situação, o que não muda as sensações que você vincula à situação. Por mais simplista que possa parecer, a distorção eficaz de uma situação funcionará na maioria dos casos, mesmo quando há trauma envolvido. Por que funciona? Porque todos os nossos sentimentos estão baseados nas imagens que focalizamos na mente, e nos sons e sensações que vinculamos a essas imagens específicas. À medida que mudamos as imagens e sons, mudamos como sentimos. Efetuando-se esse condicionamento várias vezes, fica difícil voltar ao padrão antigo. Uma maneira de romper o padrão é simplesmente parar de fazer uma coisa. Se você deixa de manter um padrão, o caminho neural se dissipará pouco a pouco. Depois que uma conexão neural é estabelecida, o cérebro sempre terá um caminho aberto, mas este torna-se mais ou menos obstruído se não for usado. Como qualquer outra coisa, se você não usar, começa a perder. Agora que você já rompeu o padrão que o continha, tem agora o espaço aberto para, passo 4. Crie uma alternativa fortalecedora. Este quarto passo é absolutamente essencial para se consolidar a mudança a longo prazo. Na verdade, o fracasso da maioria das pessoas em encontrar um caminho alternativo para sair da dor e assumir os sentimentos de prazer é a causa principal para que suas tentativas de mudança sejam apenas temporárias. Muitas pessoas chegam ao ponto em que têm de mudar, em que a mudança é imperativa, porque vincularam muita dor ao padrão antigo, e muito prazer à ideia de mudar. Até interrompem seus padrões. Depois disso, no entanto, nada tem para substituir o padrão antigo. Lembre-se de que todos os seus padrões neurológicos são projetados para ajudá-lo a se livrar da dor e alcançar o prazer. Esses padrões são bem estabelecidos. Podem ter efeitos colaterais negativos, mas se você aprendeu que um hábito pode livrá-lo da dor, voltará a assumi-lo, repetidas vezes, se não encontrou um meio melhor de obter os sentimentos que deseja. Se você seguiu cada um dos passos descritos, tem uma noção clara do que queria e do que o impedia de alcançar o objetivo, dispõe de uma alavanca para si mesmo, interrompeu o padrão, e agora precisa preencher a lacuna com um novo conjunto de opções, que lhe proporcionarão os mesmos sentimentos agradáveis, sem os efeitos colaterais negativos.
A partir do momento em que deixa de fumar, você deve ter um novo meio, ou vários novos meios, de substituir os benefícios, quaisquer que fossem, que costumava obter do antigo comportamento. Os benefícios dos antigos sentimentos ou comportamentos devem ser preservados pelos novos comportamentos ou sentimentos, ao mesmo tempo em que se elimina os efeitos colaterais. Pelo que você pode substituir a preocupação. Que tal a ação intensa no plano para alcançar seus objetivos? A depressão pode ser substituída pelo foco em como ajudar outras pessoas necessitadas. Se você não sabe direito como se livrar da dor e sentir prazer como um substituto ao fumo, bebida, preocupação, ou outra emoção ou comportamento negativo, pode encontrar as respostas seguindo o exemplo de pessoas que mudaram sua situação. Procure pessoas que efetuaram mudanças permanentes. Garanto que vai descobrir que elas tiveram uma alternativa para substituir o comportamento antigo. Um bom exemplo disso é o meu amigo Fran Tarkenton. Quando Fran e eu começamos a fazer os meus programas de poder pessoal na televisão, ele tinha um hábito que me surpreendeu. Era viciado em mascar tabaco. Eu estava numa reunião com Fran, e de repente ele virava a cabeça e cuspia. Não combinava com a imagem daquele homem vigoroso e elegante. Mas há mais de 20 anos que ele fazia isso. Como Fran me diria depois, mascar tabaco era um dos seus maiores prazeres na vida. Era como seu melhor amigo. Se estava viajando e sentia-se sozinho, podia mascar tabaco, e a solidão acabava. Ele chegou a comentar para alguns amigos que se tivesse de optar entre sexo e mascar tabaco, escolheria mascar tabaco. O que acham disso como uma falsa neuroassociação? Ele abrira um caminho para sair da dor e alcançar o prazer através do ato de mascar tabaco. Depois de anos de uso e reforço contínuos, criaram uma linha tronco neural do tabaco para o prazer. Portanto, esse era o seu caminho predileto de mudança. O que lhe aconteceu para mudar o comportamento? Ao final, ele acabou obtendo uma alavanca bastante forte para si mesmo. Um dia, com uma pequena ajuda de um amigo, Fran começou a perceber que mascar tabaco era uma tremenda incongruência com a qualidade do homem que se tornara. Representava uma falta de controle sobre a sua vida, e como o comando da vida é um dos valores mais altos para Fran, esse era um padrão que não podia deixar de romper. Era doloroso demais se encontrar nessa posição. Começou a orientar o foco da mente para a possibilidade de câncer na boca. Imaginou isso com extrema nitidez, até que foi se afastando da ideia de mascar tabaco. O gosto passou a repugná-lo. As imagens ajudaram-no a criar uma alavanca para si mesmo e interromperam o padrão que ele usava antes, vinculando prazer ao uso de tabaco. O passo seguinte mais importante foi a descoberta de novos meios de obter prazer muito mais eficazes do que o tabaco. Ele se empenhou no trabalho como nunca antes, e começou a produzir resultados que tornaram a sua empresa, a Knowledge Valley, numa das mais bem-sucedidas companhias de software de Wall Street. Com vigor ainda maior, agora que precisava de uma nova companhia, decidiu atrair uma pessoa real, e encontrou a mulher de seus sonhos. Aprendeu a obter do relacionamento todos os tipos de emoções e sentimentos que nunca fora capaz de obter de qualquer outra fonte. Muitas vezes, se apenas rompemos os padrões antigos, o cérebro procura automaticamente por um padrão substituto para nos proporcionar os sentimentos que desejamos. É por isso que as pessoas que rompem o padrão de fumar podem às vezes engordar. O cérebro procura por um novo meio de criar os mesmos tipos de sentimentos agradáveis, e as pessoas a comer em grandes quantidades para obtê-los. A chave, portanto, é escolhermos conscientemente os novos comportamentos ou sentimentos com que vamos substituir os antigos. Estudos de transformação. A pesquisadora Nancy Mann realizou um estudo estatístico para avaliar o nível de reabilitação em usuários de drogas reformados, e a adoção de um comportamento substituto parece desempenhar um importante papel, mesmo nesse complexo campo de mudança. O primeiro grupo no estudo foi obrigado a renunciar ao vício por alguma pressão externa, muitas vezes aplicada pelo sistema judiciário. Como já ressaltamos na parte sobre a alavanca, a pressão externa raramente tem um impacto duradouro.
Como era de se prever, esses homens e mulheres voltaram ao vício antigo assim que a prisão foi suspensa, ou seja, assim que saíram da prisão. Nancy. A diagnostic tool with important implications for treatment of addiction. Identification of factors underlying relapse and remission time distributions. The International Journal of the Addictions, 1984. Um segundo grupo desejava realmente largar o vício, e tentou por iniciativa própria. Sua alavanca era basicamente interna. Em decorrência, as mudanças de comportamento duraram muito mais, em alguns casos até por 2 anos depois do empenho inicial. O que acabava acarretando uma recaída era o surgimento de uma quantidade significativa de estresse. Quando isso ocorria, as pessoas retornavam com frequência ao vício das drogas, como um meio de se livrar da dor e alcançar o prazer. Por quê? Porque não haviam encontrado um substituto para o antigo caminho neural. O terceiro grupo substituiu o vício por uma nova alternativa, algo que lhes proporcionava os sentimentos que haviam procurado originalmente, ou talvez algo que fizesse com que se sentissem ainda melhor. Muitos encontraram relacionamentos satisfatórios, esclarecimento espiritual, uma carreira em que podiam se empenhar com afinco. Em consequência, muitos nunca voltaram ao vício antigo, e a maioria resistiu em média por mais de 8 anos, antes que ocorresse algum retrocesso. As pessoas que conseguiram se livrar do vício em drogas seguiram os primeiros 4 passos do NAC, e foi por isso que obtiveram tanto êxito. Algumas, no entanto, só se mantiveram firmes durante 8 anos. Por quê? Porque não utilizaram o quinto e crucial passo do NAC. Passo 4. Condicione um novo padrão até que seja consciente. O condicionamento é a maneira de garantir que uma mudança criada por você seja consistente e persista a longo prazo. O modo mais simples de condicionar algo é simplesmente ensaiá-lo várias vezes, até que haja um caminho neurológico. Se você encontrar uma alternativa fortalecedora, imagine-se a fazê-la até constatar que pode sair da dor e entrar no prazer num instante. Seu cérebro passará a associar isso com um novo meio de produzir esse resultado, numa base sistemática. Se você não fizer isso, voltará ao antigo padrão. Se ensaiar a alternativa nova e fortalecedora muitas vezes, com tremenda intensidade emocional, vai abrir uma trilha, e usando ainda mais repetição e emoção, logo se tornará uma estrada para esse novo meio de alcançar resultados, e passará a ser uma parte de seu comportamento habitual. Lembre-se de que seu cérebro não pode distinguir a diferença entre algo que você imagina de uma forma vivida e algo que de fato experimenta. O condicionamento assegura que você percorrerá automaticamente o novo curso, que se avistar uma das rampas de saída, que antes sempre costumava pegar, agora seguirá em frente a toda velocidade, e até será difícil pegá-las. O poder do condicionamento não pode deixar de ser superestimado. Li recentemente que o grande Larry Bird, do Boston Celtics, estava fazendo um comercial de refrigerante em que deveria errar um arremesso. Ele fez 9 cestas seguidas, antes de conseguir errar uma vez. Isso demonstra a força com que ele se condicionou ao longo dos anos. Quando a bola chega em suas mãos, ele inicia automaticamente um padrão para colocá-la na cesta. Tenho certeza de que se examinássemos a parte do cérebro de Larry Bird vinculada a esse movimento, encontraríamos um substancial caminho neural. Compreenda que todos nós podemos condicionar qualquer comportamento em nós, se usarmos bastante repetição e intensidade emocional. O passo seguinte é fixar um programa para reforçar seu novo comportamento. Como você pode se recompensar pelo sucesso? Não espere ter passado um ano sem fumar. Assim que passar um dia, dê uma recompensa a si mesmo. Não espere até perder 30 quilos. Não espere até perder 1 quilo que seja. No instante em que for capaz de empurrar o prato para o lado ainda com comida, trate de se congratular. Determine uma série de objetivos a curto prazo, de pequenos marcos, e à medida que alcançar cada um, trate de se recompensar imediatamente.
Se esteve deprimido ou preocupado, agora, a cada vez que agir, em vez de se preocupar, ou a cada vez que sorrir quando alguém lhe perguntar como vai, e responder muito bem, procure se recompensar por já ter começado a efetuar as mudanças necessárias para garantir seu sucesso a longo prazo. Assim, o sistema nervoso aprende a vincular grande prazer à mudança. As pessoas que querem emagrecer nem sempre veem resultados imediatos. Em geral, perder 1 quilo não transforma ninguém, milagrosamente, numa Ellie Macpherson ou no Mel Gibson. Portanto, é importante se recompensar assim que tomar algumas ações específicas, ou fizer qualquer progresso emocional positivo, como optar em correr ao redor do quarteirão, em vez de correr para o McDonald's mais próximo. Se não fizer isso, você pode se descobrir a pensar: muito bem, perdi 1 quilo até agora, mas ainda estou gordo. Isso vai durar para sempre. O caminho a percorrer é tão longo. Com isso, você pode usar essas avaliações a curto prazo como desculpas para se empanturrar. A compreensão do poder de reforço vai acelerar o processo de condicionar um novo padrão. Recentemente tive o prazer de ler um excelente livro, que recomendo às pessoas que desejem fazer um estudo meticuloso sobre o condicionamento. É Don Quixote de Karen Prior. O livro apresenta algumas distinções simples sobre a modificação do comportamento animal que se comparam com as minhas próprias distinções, adquiridas ao longo de anos, sobre a moldagem do comportamento humano. O fascinante é constatar como os animais e os seres humanos são parecidos em termos de forças que impulsionam nossas ações. O conhecimento dos fatores fundamentais do condicionamento nos permite assumir o controle dessas forças e criar o destino que escolhermos. Podemos viver como animais, manipulados pelas circunstâncias e pelas pessoas que nos cercam, ou podemos aprender com essas leis, usando-as para aproveitar ao máximo todo o nosso potencial. Prior analisa em seu livro como aprendeu a utilizar a dor para treinar animais, ao longo dos anos. Chicotes e uma cadeira para leões, o freio para cavalos, a coleira para cachorros. Mas enfrentou dificuldades quando começou a trabalhar com golfinhos, porque eles simplesmente nadavam para longe quando tentava lhes aplicar alguma dor. Isso o levou a desenvolver uma compreensão mais profunda da dinâmica do treinamento de reforço positivo. Não há nada que o treinamento não possa fazer. Nada está além de seu alcance. Pode transformar a moral ruim em boa. Pode destruir maus princípios e recriar os bons. Pode elevar homens a anjos. Mark Twain. O primeiro princípio organizador de qualquer tipo de condicionamento de sucesso é o poder do reforço. Devemos saber que, para produzir de uma forma sistemática qualquer comportamento ou emoção, devemos criar um padrão condicionado. Todos os padrões são o resultado de reforço. De forma mais específica, a chave para criar a consistência em nossas emoções e comportamentos é o condicionamento. A lei do reforço. Qualquer padrão de emoção ou comportamento que seja reforçado de um modo contínuo se tornará uma reação automática e condicionada. Qualquer coisa que deixamos de reforçar acabará por se dissipar. Podemos reforçar nosso comportamento ou de outra pessoa através do reforço positivo. Ou seja, a cada vez que produzimos o comportamento que desejamos, damos uma recompensa. Essa recompensa pode ser um elogio, um presente, um novo privilégio, etc. Ou podemos usar um reforço negativo. Pode ser uma cara amarrada, um barulho qualquer, até uma punição física. É fundamental compreender que o reforço não é a mesma coisa que punição e recompensa. Reforço é a reação a um comportamento imediatamente depois que ocorre, enquanto a punição e recompensa podem ocorrer muito tempo depois. O momento é tudo. O momento apropriado é absolutamente fundamental para o condicionamento eficaz. Se um técnico grita sensacional quando seu time de basquete executa uma jogada perfeita, o impacto é muito maior do que se esperasse até a reunião no vestiário. Por quê? Porque sempre queremos vincular as sensações de reforço ao padrão que está ocorrendo. Um dos problemas de nosso sistema judiciário é de que as pessoas que cometem atos criminosos muitas vezes só são punidas anos depois.
Em termos intelectuais, podem saber o motivo para a punição, mas o padrão de comportamento que gerou esse problema permanece intacto, não foi interrompido, não teve qualquer dor vinculada. Essa é a única maneira de mudar de fato nossos comportamentos e emoções a longo prazo. Devemos treinar o cérebro para fazer as coisas que são eficazes, não em termos intelectuais, mas sim neurológicos. O desafio, sem dúvida, é que a maioria das pessoas não compreende que sempre estamos todos condicionando uns aos outros, e moldando os comportamentos uns dos outros. E com frequência, condicionamos as pessoas de uma forma negativa, em vez de positiva. Um exemplo simples ocorreu com o ex-namorado de minha filha Jolie. Ela andava muito ocupada com a escola, aulas de dança, e uma peça em que participava. Ele queria que Jolie lhe telefonasse todos os dias. E quando ela deixou de ligar por alguns dias, o namorado causou-lhe muita dor no telefonema seguinte. Era evidente que ele queria que Jolie o procurasse com mais frequência, mas sua estratégia para o reforço foi pressioná-la e censurá-la quando ela ligou. Alguma vez você já foi culpado disso? Se quer que seu namorado, namorada, cônjuge, ou outra pessoa significativa o procure com mais frequência, acha que seria eficaz pressionar para esse contato. E quando a pessoa finalmente liga, você atende com declarações como finalmente você se lembrou de que o telefone existe. É um milagre. Porque tenho sempre de tomar a iniciativa de ligar para você. O que você está fazendo, no fundo, é condicionar a pessoa a não ligar para você. Está causando dor pela própria coisa que tanto deseja. O que acontecerá em consequência? A dor ficará vinculada a telefonar para você. A pessoa passará a evitar ainda mais no futuro. No caso de Jolie, esse padrão era contínuo, persistindo por meses, até que ela sentiu que não poderia vencer. Se não telefonasse, teria dor. Se telefonasse, teria dor. Como vocês podem imaginar, esse padrão de reforço negativo impregnou muitos aspectos do relacionamento dos dois, e acabou levando ao seu encerramento. Se você deseja mesmo que alguém o procure, então precisa responder com satisfação quando a pessoa telefona. Se disser que sente saudade, que a ama, como fica feliz por falar com ela, não acha que a pessoa se tornará mais propensa a ligar de novo. Lembre-se de que deve vincular prazer a qualquer comportamento que deseja que alguém repita. Em minhas consultas a empresas, através dos Estados Unidos, já notei que a maioria tenta motivar seus empregados pelo uso de reforço negativo como estratégia primária, usando o medo da punição como elemento fundamental. Isso pode dar certo a curto prazo, mas não a longo prazo. Mais cedo ou mais tarde, as empresas se deparam com o mesmo problema da Europa Oriental. As pessoas só vivem no medo por algum tempo, e depois se revoltam. A segunda grande estratégia usada pelas empresas é o incentivo financeiro. Embora seja uma excelente ideia, em geral apreciada, há um limite para sua eficácia. Sempre surge um ponto de retorno decrescente, em que nem todos os incentivos adicionais induzem a uma maior qualidade no trabalho das pessoas. A verdade é que a maioria das empresas descobre que há um limite ao que se pode fazer nessa área. Se alguém reforça constantemente com dinheiro, as pessoas passam a esperar um retorno econômico imediato quando fazem algo de grande valor. Começaram a trabalhar apenas pela recompensa financeira, e não farão coisa alguma se não a obtiverem, reduzindo a capacidade da empresa de atender às demandas econômicas dos empregados. A terceira e mais eficaz maneira de motivar as pessoas é através do desenvolvimento pessoal. Ajudando-se os empregados a crescerem e se expandirem em termos pessoais, eles passam a se sentir mais entusiasmados pela vida, as pessoas, e seus empregos. Isso faz com que queiram contribuir ainda mais. Agem assim por um senso de orgulho pessoal, em vez de qualquer pressão exterior. Isso não significa que não se deva ter um programa de incentivos econômicos. Apenas é preciso cuidar para se ter também o mais poderoso de todos os incentivos, que é os de ajudar as pessoas a se expandirem e crescerem. O bem e o mal, recompensa e punição, são os únicos motivos para uma criatura racional.
constituem a espora e o freio pelos quais toda a humanidade é impulsionada e guiada. John Locke. Programe o reforço para a mudança perdurar. Quando você começa a instituir um novo comportamento ou um novo padrão emocional, é muito importante que reforce a si mesmo, ou a alguma outra pessoa para a qual tenta estabelecer esses novos padrões. No início, sempre que efetuar o comportamento desejado, por exemplo, empurrar para longe um prato ainda com comida, você precisa oferecer um reconhecimento a si mesmo, o reforço agradável de um tipo que possa apreciar e desfrutar. Mas se reforçar o comportamento em cada ocasião subsequente, as recompensas acabarão por não ter mais efeito, deixarão de ser apreciadas. O que num momento foi uma surpresa única e agradável, vai se tornar uma norma esperada. Por causa do meu compromisso de ajudar os necessitados, sempre que passo por aeroportos, dou dinheiro às pessoas que me pedem. Nunca esquecerei um homem em particular, que esmolava no ponto determinado de um terminal que eu frequentava. Mas uma manhã eu estava com pressa, e não tinha qualquer dinheiro no bolso. Ao passar por ele, sorri e disse: "Olá. Lamento muito, mas hoje estou sem dinheiro." Ele ficou furioso, porque eu deixara de lhe dar uma coisa que outrora se sentia emocionado ao receber. Devemos lembrar que o elemento de surpresa agradável e uma das experiências mais apreciáveis que um ser humano pode terça-feira é muito mais importante do que a maioria das pessoas percebe. É o próprio motivo pelo qual, se você quer que um comportamento perdure a longo prazo, é fundamental que compreenda e utilize o que é conhecido como um programa variável de retorno. Deixem-me dar um exemplo simples, do treinamento de golfinhos. No começo, para ensinar um golfinho a saltar, os treinadores esperam que salte por sua própria iniciativa. Pegam o animal fazendo a coisa, e o recompensam com um peixe. Fazendo-se isso cada vez que o golfinho salta por conta própria, ele acaba criando a neuroassociação de que ganhará um peixe se saltar. Essa associação de prazer a um comportamento desejado permite que o treinador condicione o golfinho a saltar várias vezes. Depois de algum tempo, porém, o treinador só dará o peixe se o golfinho saltar mais alto. Ao elevar lentamente os padrões, o treinador pode moldar o comportamento do golfinho. Aqui está a chave. Se o golfinho for sempre recompensado, pode se tornar habituado, e não mais dará 100%. Assim, no futuro, o golfinho é às vezes recompensado depois do primeiro salto, talvez depois do quinto, ou do segundo. O golfinho nunca sabe com certeza de que salto será recompensado. Esse senso de expectativa de uma recompensa pode ser concedida, somado à incerteza sobre o salto em que isso ocorrerá, sempre leva o golfinho a empenhar sistematicamente o máximo de esforço. A recompensa nunca é considerada como um fato consumado. Essa é a mesma força que impele as pessoas ao jogo. A partir do momento em que jogaram e foram recompensadas, e vincularam um prazer intenso à recompensa, o excitamento e expectativas levam a continuarem. Quando não são recompensadas por algum tempo, experimentam com frequência um senso ainda mais forte de que desta vez a recompensa virá. O que impulsiona um jogador e a possibilidade de ganhar de novo. Se uma pessoa tivesse de jogar sem receber qualquer recompensa, logo desistiria. Contudo, basta receber algumas pequenas recompensas, ganhar algumas mãos, recuperar uma parte do dinheiro, para manter as pessoas na expectativa de que podem tirar a sorte grande. É por isso que as pessoas que interrompem um hábito nocivo, como fumar ou jogar, por um período de meses, e depois decidem experimentar só mais uma vez, estão na verdade reforçando o próprio padrão que tentavam romper, e tornando muito mais difícil a libertação do hábito pelo resto da vida. Se você fuma mais um cigarro, estimula o sistema nervoso a esperar que, no futuro, volte a se recompensar dessa maneira. Mantém essa neuroassociação ativa, e até fortalece o próprio hábito que tenta romper. Se você deseja reforçar o comportamento de uma pessoa a longo prazo, pode querer utilizar o que é conhecido como programa fixo de reforço. Em seu livro, Karen Prior descreve o treinamento de um golfinho para dar 10 saltos. Para se ter certeza de que o golfinho vai pular 10 vezes, você quer sempre recompensá-lo no 10º salto, em todas as ocasiões.
Não pode exigir comportamentos demais antes do reforço ocorrer, mas se o golfinho só for recompensado no 10º salto, logo aprende que não precisa fazer muito esforço nos 9 saltos anteriores, e a qualidade declina. É a mesma reação que podemos observar em pessoas que recebem um cheque de pagamento a cada quinzena. Os empregados sabem que há certas coisas que se esperam dele, pelas quais recebem uma compensação regular. O problema é que muitas pessoas aprendem a fazer apenas o mínimo necessário para receberem a recompensa, porque não há surpresa. No trabalho, o pagamento é esperado, sem dúvida. Mas se for a única recompensa, então os trabalhadores farão apenas o que se espera deles, e o mínimo possível pelo pagamento. Mas se houver surpresas ocasionais, como reconhecimento, gratificações, promoções, e outros incentivos, eles farão o esforço extra, na esperança e expectativa de que serão recompensados e reconhecidos. Lembre-se de que essas surpresas não devem ser previsíveis, ou se tornam ineficazes, consideradas como certas. A expectativa é que impulsionará o comportamento. Varie as recompensas, e obterá melhores resultados ao efetuar a mudança em si mesmo, ou em qualquer pessoa sob a sua supervisão. Há um terceiro instrumento para o reforço que também pode ser usado. É conhecido como jackpot, o prêmio acumulado, ou grande prêmio. Um jackpot pode ajudá-lo a ampliar o reforço. Se, por exemplo, você dá de vez em quando a um golfinho não apenas um peixe, mas 3 ou 4, por seu comportamento, isso o leva a esperar ainda mais, cria a expectativa de que em troca do esforço extra pode haver uma enorme recompensa. Compele o golfinho a sempre se empenhar ao máximo. Os seres humanos reagem de forma similar. Nas empresas, com frequência, quando as pessoas recebem recompensas muito maiores do que esperavam, isso pode criar uma grande motivação para continuarem a prestar grandes serviços no futuro, na expectativa de receberem uma recompensa ainda maior. O mesmo princípio pode funcionar como mágica com seus filhos. Crie um salto inicial. O princípio do jackpot pode também ser usado com alguém que não está motivado a produzir quaisquer resultados. Mais uma vez, se os treinadores têm um golfinho que parecem não conseguir motivar, podem às vezes lhe dar uma dúzia de peixes, mesmo que o animal não tenha feito nada para merecer. O prazer que isso cria pode ser suficiente para romper o antigo padrão do golfinho, levando a tamanho estado de prazer que depois se mostrará disposto a ser treinado. Os seres humanos também são assim. Se alguém que parece não ter feito nada certo recebe de repente uma recompensa, apenas por compaixão e interesse, isso pode estimulá-lo a assumir novos níveis e tipos de comportamento e desempenho. A coisa mais importante para se lembrar sobre o condicionamento, no entanto, é reforçar o comportamento desejado imediatamente. No instante em que você se descobrir a reagir com jovialidade ao que antes costumava irritá-lo, trate de se reforçar. Faça-o de novo, e crie ainda mais prazer. Ria bastante. Lembre-se de que cada vez que você cria uma sensação emocional forte, seja positiva ou negativa, está criando uma conexão em seu sistema nervoso. Se repetir esse padrão muitas vezes, visualizando a mesma imagem que o faz se sentir forte, ou o faz rir, descobrirá que é mais fácil ser forte ou rir no futuro. O padrão ficará consolidado. No instante em que você, ou qualquer outra pessoa que queira reforçar, fizer algo certo, crie uma recompensa imediata. Reforce sistematicamente com o tipo de recompensa que você, ou a outra pessoa, mais deseja. Dê a si mesmo a recompensa emocional de tocar sua música predileta, sorrir, ou se ver alcançando seus objetivos. O condicionamento é fundamental. É assim que produzimos resultados consistentes. Mais uma vez, lembre-se de que qualquer padrão de comportamento emocional que for reforçado ou recompensado numa base sistemática se tornará condicionado e automático. Qualquer padrão que deixamos de reforçar acabará por se dissipar. Agora que você já deu os 5 primeiros passos, vamos passar para o passo final, passo 6. Experimente. Vamos revisar o que você realizou. Determinou o novo padrão de emoção ou comportamento que deseja.
providenciou uma alavanca pessoal para a mudança, interrompeu o padrão antigo, descobriu uma nova alternativa, e se condicionou até se tornar consistente. O único passo que resta é experimentá-lo para ter certeza de que vai funcionar no futuro. Uma das maneiras de se fazer isso, ensinada na programação neurolinguística, é a sondagem do futuro. Isso significa que você deve imaginar a situação que costumava frustrá-lo, por exemplo, e verificar se de fato ainda causa alguma frustração, ou se já foi substituída por seu novo padrão de se sentir fascinado. Se normalmente você ainda tem o impulso de fumar cada vez que se sente aflito, imagine-se numa situação angustiante, e verifique se em vez do desejo de fumar sente o impulso de ler, correr, ou qualquer nova alternativa a que se condicionou. Imaginando os mesmos estímulos que costumavam desencadear sua antiga emoção ou comportamento, e constatando com certeza sua nova alternativa fortalecedora é automática, você saberá que esse novo padrão funcionará no futuro. Além disso, você deve testar a ecologia da mudança que acabou de efetuar. A palavra ecologia implica no estudo das consequências. Qual será o impacto dessas mudanças que você efetuou em si mesmo nas pessoas ao redor? Elas vão apoiar suas iniciativas e relacionamentos pessoais? Certifique-se de que esse novo padrão será apropriado, baseado em seu atual estilo de vida, convicções e valores. Apresento a seguir uma lista de conferências simples, que você pode usar para se ajudar a ter certeza de que seu novo padrão de sucesso vai durar, e é apropriado. Se sua tentativa de criar esse padrão não durar, você precisa voltar ao passo 1. Possui mesmo uma definição do que deseja, e por que deseja. Revise o passo 2. A maioria das pessoas que tentou em vão fazer uma mudança geralmente não tinha pressão de alavanca suficiente. Talvez você precise assumir um compromisso público, a fim de obter mais alavanca para si mesmo. Fale com pessoas que não vão deixá-lo esquecer. A verificação ecológica 1. Certifique-se de que a dor está plenamente associada ao antigo padrão. Quando você pensa em seu antigo comportamento ou sentimento, imagina e sente coisas que agora são dolorosas, em vez de agradáveis. 2. Certifique-se de que o prazer está plenamente associado ao novo padrão. Quando você pensa em seu novo comportamento ou sentimento, imagina e sente coisas que agora são agradáveis, em vez de dolorosas. 3. Alinhe-se com seus valores, convicções e regras. O novo comportamento ou sentimento é coerente com os valores, convicções e regras em sua vida. Analisaremos essa questão em capítulos posteriores. 4. Certifique-se de que os benefícios do antigo padrão foram mantidos. O novo comportamento ou sentimento ainda vai lhe permitir obter os benefícios e sensações de prazer que o antigo padrão costumava lhe proporcionar. 5. Sondagem futura. Imagine-se a assumir esse novo comportamento no futuro. Imagine a coisa que seria desencadeada se você adotasse o antigo padrão. Adquira a certeza de que pode usar o novo padrão, em vez do antigo. Ei, valentão, estou cansado de suplicar. Se você sente que há alavanca suficiente, verifique o passo 3. Se sabe o que quer, e dispõe de alavanca suficiente, é bem possível que seja como a mosca, batendo repetidamente contra o vidro da janela. Fez as mesmas coisas muitas e muitas vezes, com mais e mais intensidade, mas não mudou o seu enfoque. Você tem de interromper seu padrão. Se sente que todos esses passos estão certos, passe para o passo 4. Se seus esforços ainda não produziram uma mudança, é evidente que está omitindo esse passo. Encontre uma nova alternativa fortalecedora para sair da dor e entrar no prazer, tão poderosa e conveniente quanto o seu antigo enfoque. Tudo isso significa que você tem agora uma oportunidade de explorar a possibilidade de ser um pouco mais criativo. Procure um modelo, alguém que conseguiu eliminar esse hábito ou conjunto de emoções negativas que você quer mudar. Se começou a efetuar uma mudança, mas depois não continuou, é óbvio que não reforçou o padrão com prazer suficiente. Use o passo 5, o condicionamento. Utilize tanto o programa variável quanto o fixo de reforço para garantir a permanência de seu novo padrão fortalecedor.
Os 6 passos do NAC podem ser usados para qualquer coisa. Dificuldades nos relacionamentos, problemas no trabalho, empacar num padrão de berrar com os filhos. Digamos que você se preocupa demais com coisas sobre as quais não tem nenhum controle. Como pode usar os 6 passos para mudar esse padrão enfraquecedor? 1. Pergunte a si mesmo: o que eu quero fazer em vez de me preocupar? 2. Providencie uma alavanca, e compreenda o que a preocupação faz para destruir sua vida. Leve ao limiar. Verifique o quanto custaria a sua vida, em última análise, para que não deseje mais pagar esse preço. Imagine a alegria de se livrar dessa angústia, e ser realmente livre, de uma vez por todas. 3. Interrompa o padrão. Cada vez que se preocupar, trate de romper o padrão, de uma maneira afrontosa. Enfie o dedo no nariz, arrote, ou grite bem alto que linda manhã. 4. Crie uma alternativa fortalecedora. O que fará em vez de se preocupar? Pegue sua agenda, e escreva um programa do que pode fazer de imediato. Talvez deva sair para correr um pouco, e durante esse exercício, poderá pensar em novas soluções. 5. Condicione um novo padrão. Imagine em sair de uma forma vivida a esse novo padrão, com tremenda intensidade emocional e repetição, até que um novo pensamento, comportamento ou padrão emocional se torne automático. Reforce com o primeiro passo. Imagine-se a alcançar o êxito, muitas e muitas vezes. Ver os resultados com antecedência pode lhe proporcionar o prazer que deseja. Use a repetição e a intensidade emocional para condicionar o novo padrão, até que seja consistente. 6. Verifique se funciona. Pense na situação que costumava preocupá-lo, e observe se já não o preocupa mais. Você pode usar esses 6 passos do NAC até para negociar um contrato. 1. O primeiro passo é fixar as bases. Defina o que quer, e o que impediu de conseguir. O que a outra parte quer. Quais os benefícios para ambos? Como saber que tem um bom contrato? 2. Crie uma alavanca, levando a outra pessoa a vincular dor a não fechar o negócio, e prazer a realizá-lo. 3. Interrompa o padrão de qualquer convicção ou ideia que esteja impedindo a consumação do negócio. 4. Crie uma alternativa em que nenhum dos dois pensou antes, e que atenderá às necessidades de ambos. 5. Reforce essa alternativa com um reforço constante do seu prazer e impacto positivo. 6. Verifique se será favorável a todos, uma situação em que todos ganham. Se assim for, negocie uma conclusão bem-sucedida. Os mesmos princípios podem ser usados para levar as crianças a arrumarem seus quartos, melhorar a qualidade do casamento, estimular o nível de qualidade de sua empresa, obter mais satisfação do trabalho, e tornar seu país um lugar melhor para viver. Diga-se de passagem, às vezes os filhos usam os mesmos 6 passos conosco, numa forma abreviada. Lembre-se do que eu disse. Se você tiver alavanca suficiente e interromper o padrão de alguém com a força necessária, a pessoa vai encontrar e condicionar um novo padrão. Um amigo meu tentou quase tudo o que conhecia para deixar de fumar. Seu padrão finalmente foi rompido. Como? A filha de 6 anos entrou um dia na sala no momento em que ele acendia um cigarro. A menina sabia o que queria, tinha alavanca suficiente, e interrompeu o padrão do pai ao gritar: "Por favor, papai, pare de se matar." "Mas do que você está falando, querida? Qual é o problema?" Ela repetiu, e o pai protestou: "Ora, meu bem, não estou me matando." A menina balançou a cabeça, apontou para o cigarro, e soluçou: "Por favor, papai, pare de se matar. Quero que você esteja presente quando eu casar." Esse homem já tentara parar de fumar dezenas de vezes, e nada dera certo, até aquele momento. O cigarro foi abandonado naquele dia, e ele nunca mais fumou desde então. Com o coração do pai bem firme em suas mãos, ela obteve no mesmo instante o que desejava. Ele encontrou muitas alternativas para o cigarro que proporcionavam as mesmas sensações agradáveis. Se você der apenas os 3 primeiros passos do NAC, pode ser o suficiente para criar uma tremenda mudança.
A partir do momento em que decidiu o que quer, obteve uma alavanca, e interrompeu o padrão. A vida com frequência proporciona novos meios de olhar para as coisas. E se a alavanca for bastante forte, você será compelido a encontrar um novo padrão e condicioná-lo, e pode muito bem contar com o mundo para lhe dar o resto. Agora você tem nada mudança. O fundamento é usá-lo. Mas não o fará, a menos que saiba para que o está usando. Você precisa saber o que realmente deseja. Deve descobrir. 7. Como conseguir o que você realmente quer. São puras todas as emoções que aglutinam e elevam você. É impura a emoção que pega apenas uma parte do seu ser, e assim o distorce. Rainer Maria Rilke. Dê-me o primeiro ataque. Elvis Presley sempre pedia a primeira dose assim, cumprindo um bizarro ritual diário, destinado a providenciar para que dormisse, depois de uma noite de extenuante desempenho. O assistente de Elvis abria o primeiro envelope e lhe dava o de sempre. Um sortimento multicolorido de barbitúricos, Amital, Carbrital, Nembutal ou Ciconal, Coaludes, Valium e Placidio, seguindo-se 3 doses de Demerol, injetadas logo abaixo das omoplatas. Goldman, Albert, Downward End of Lonely Street, Revista Life, junho de 1990. Antes que Elvis dormisse, o pessoal da cozinha, que se mantinha de plantão 24 horas por dia, punha-se a trabalhar. Apostava-se quanta comida ele conseguiria consumir antes de pegar no sono. Tipicamente, ele comia 3 cheeseburgers e 6 ou 7 bananas splits, antes de apagar. Muitas vezes, seus assistentes tinham de remover alimentos de sua traqueia, para que ele não sufocasse até a morte. Elvis dormia durante cerca de 4 horas, antes de voltar a se agitar. Tão tonto que tinha de ser carregado para o banheiro, ele fazia o segundo pedido com um débil puxão na camisa do assistente. Elvis era incapaz de tomar as drogas sozinho, e por isso o assistente enfiava as pílulas em sua boca, e despejava água para que descessem pela garganta. Elvis quase nunca conseguia pedir o terceiro ataque. Em vez disso, como uma questão de rotina, um assistente ministrava a dose, e deixava-o dormir até o meio da tarde, quando o inchado astro do rock impulsionava o corpo com dexedrine e chumaços de algodão com cocaína metidos nas narinas, antes de aparecer outra vez no palco. No dia de sua morte, Elvis permaneceu lúcido, e saltou todos os ataques para tomar uma dose fatal. Porque um homem assim, adorado pelos fãs no mundo inteiro e parecendo ter tudo, abusava tanto de seu corpo, e ao final acabou com a própria vida, de uma maneira horrível. Segundo David Stanley, meio-irmão de Elvis, era porque ele preferia ficar drogado e entorpecido, a se sentir consciente e angustiado. Goldman, Albert, Downward End of Lonely Street, Revista Life, junho de 1990. Infelizmente, não é difícil lembrar outras pessoas famosas, pessoas no topo de suas profissões, nas artes ou nos negócios, que também provocaram a própria morte, de uma forma direta ou indireta. Basta pensar em escritores como Ernest Hemingway e Sylvia Plath, atores como William Holden e Freddie Prinze, cantoras como Mama Cass Elliot e Janis Joplin. O que essas pessoas têm em comum? Primeiro, não estão mais conosco, e todos sentimos sua perda. Segundo, todas receberam uma promessa de que algum dia, alguém, de alguma forma, alguma coisa, e então eu serei feliz. Mas quando alcançaram o sucesso, quando chegaram ao auge, e puderam ver de perto o sonho americano, descobriram que a felicidade ainda se esquivava. E, assim, continuaram a persegui-la, mantendo a angústia da existência à distância com a bebida, o fumo, comida em excesso, até que encontraram o fim por que tanto ansiavam. Nunca descobriram a verdadeira fonte da felicidade. O que ficou demonstrado por essas pessoas é algo bastante familiar para muita gente. 1. Não sabiam o que realmente queriam da vida, e por isso se distraíram como uma variedade de ânimos artificiais alterantes. 2. Desenvolveram não apenas trilhas neurológicas, mas vias expressas para a dor. E seus hábitos as levavam a percorrer esses caminhos numa base regular.
Apesar de alcançarem um nível de sucesso com que outrora haviam apenas sonhado, e apesar de cercadas pelo amor e admiração de milhões de fãs, tinham muito mais referências para a dor. Tornaram-se eficientes em gerá-la, depressa e com facilidade, porque haviam criado linhas-troncos para alcançá-la. 3. Não sabiam como fazer para se sentirem bem. Tinham de recorrer a alguma força exterior para ajudá-las a lidar com o presente. 4. Nunca aprenderam as engrenagens de como orientar conscientemente o foco de suas mentes. Permitiram que a dor e o prazer do ambiente as controlasse, em vez de assumirem o controle. Agora, compare essas historias com uma carta que recebi recentemente de uma mulher que utilizou o meu trabalho para mudar de um jeito total e absoluto a qualidade de sua vida. Prezado Tony, fui bastante maltratada durante toda a minha vida, desde a infância até a morte de meu segundo marido. Em decorrência dos abusos e traumas profundos, desenvolvi uma doença mental conhecida como distúrbio de múltipla personalidade, com 49 personalidades diferentes. Nenhuma das minhas personalidades tinha conhecimento das outras, ou o que acontecera em cada uma de suas vidas. O único alívio que eu tinha, em 49 anos de existência como uma múltipla, assumia a forma de um comportamento autodestrutivo. Sei que parece estranho, mas a automutilação me proporcionava algum alívio. Depois de uma das minhas muitas tentativas de suicídio, fui internada no hospital, e entregue aos cuidados de um médico. A fim de integrar as personalidades, eu precisava voltar ao trauma original que criara cada personalidade. Esse trauma devia ser lembrado, revivido, sentido. Cada um dos meus halteres cuidava de uma função específica, uma capacidade seletiva de recordação, e em geral tinha um único tom emocional. Trabalhei com um especialista no campo da MPD, e ele me ajudou a integrar todas as 49 personalidades em uma só. O que me sustentou ao longo de todos os diferentes processos que usamos foi o sentimento de que muitas das minhas personalidades eram bastante infelizes, e que minha vida se tornara tão caótica, um alter não sabia o que o outro fazia, e nos descobríamos em todos os tipos de lugares e situações, a tal ponto que não tinha a menor lembrança depois que ocorria a troca. Pensamos que seríamos felizes ao nos tornarmos uma só, o supremo objetivo. Essa foi minha concepção errada. E que tremendo choque! Vivi anos de inferno. Descobri-me extremamente infeliz, e lamentando por cada uma das minhas personalidades. Sentia saudade de cada uma das minhas pessoas, e às vezes as queria de volta, do jeito como eram antes. O que era muito difícil, e cometi mais 3 tentativas de suicídio naquele ano, até ser outra vez internada no hospital. Durante o último ano, assisti por acaso seu programa na TV, e encomendei sua série de fitas para 30 dias, Poder Pessoal. Escutei-as muitas vezes, absorvendo qualquer coisa que pudesse usar. Minha abertura surgiu quando comecei a escutar suas Power Talk mensais. Aprendi com você coisas como um ser único que nunca aprenderá como uma múltipla. Aprendi, pela primeira vez em 50 anos, que a felicidade vem de dentro. Como um ser único, tenho agora as lembranças dos horrores que cada uma das 49 personalidades sofreu. Quando essas lembranças afloram, sou capaz de contemplá-las, e se por acaso se tornam insuportáveis, posso agora mudar o foco, como aprendi com você, e não de uma forma dissociativa, como fazia antes. Não preciso mais entrar num transe de amnésia, e assumir outra personalidade. Estou aprendendo mais e mais sobre mim mesma, e também aprendendo a viver como um ser único. Sei que tenho um longo caminho a percorrer, e muita exploração a realizar. Comecei a definir meus objetivos, e a planejar como alcançá-los. Por enquanto, já estou emagrecendo, e pretendo atingir meu peso ideal no Natal, um belo presente para mim. Também sei que gostaria de ter um relacionamento com um homem saudável, sem abusos. Antes de ser internada no hospital, eu trabalhava na IBM, e tive 4 pequenas empresas. Hoje, estou dirigindo uma nova empresa, muito satisfeita com o aumento nas vendas que consegui promover, depois que recebi a alta do hospital.
Passei a conhecer melhor meus filhos e netos, mas, ainda mais importante, passei a conhecer a mim mesma. Atenciosamente, Elizabeth Pietrzak 8.